Fala pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História, e hoje nós vamos, com mais um vídeo, compor o nosso cronograma de resumos de História voltado aí para a Primeira Guerra Mundial. Nós já gravamos aí um vídeo sobre a Segunda Guerra e foi nos cobrado, um vídeo também sobre a Primeira Guerra. Nós vamos começar aí fazendo um levantamento de todos os acontecimentos que antecederam esse conflito, como que estava principalmente as cidades anteriormente a esse conflito, e nós vamos finalizar o vídeo com o Tratado de Paz, o Tratado de Versalhes, e ver aí quais foram as punições à Alemanha e como que ficou o mapa político no período pós Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. O período que antecede a Primeira Guerra Mundial é usado como uma expressão chamada de Belle Époque. Belle Époque era uma expressão que era usada para designar o clima de entusiasmo no período que vai de aproximadamente 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial. Essa época é marcada por profundas transformações. Essas transformações vieram no pensamento e na cultura. Inovações tecnológicas começaram a surgir, como o automóvel, o avião, o telefone, o cinema, a bicicleta, o telégrafo sem fio, e entre muitas outras aí que contribuíram para reafirmar a ideia de estabilidade e de progresso que começavam a surgir nas sociedades europeias. Durante a Belle Époque, Paris, que era considerada a capital do mundo, o centro da modernidade, da cultura, em seus cafés-concertos, balés, operetas, livrarias, teatros, reunia artistas, escritores, atores e muitos inventores. A influência dos valores desse período foi tão grande que pôde ser sentida, inclusive, em alguns países que compunham o continente americano. No Brasil mesmo, o seu alcance se deu, entre outros aspectos, na modernização das principais cidades brasileiras entre os fins do século XIX e XX. Marcado por um grande surgimento de influência da arte e da inovação, também foi considerada a época de ascensão dos militares, operários e socialistas organizados. Contudo, esse período de cultura e de aparente harmonia de Belle Époque foi interrompido pelo início de um conflito que envolve países aí em âmbito mundial, chamado de Primeira Guerra Mundial. Entre 1871 a 1914, não ocorrera nenhum conflito que envolvesse diretamente as potências europeias, até porque ninguém acreditava que pudesse haver um conflito em âmbito mundial. Apesar disso, a partir de 1880, os governos das principais potências, como a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália e a Rússia, começaram uma chamada corrida armamentista, que aceleraria nas primeiras décadas do século XX. Os países desejavam possuir um armamento mais avançado disponível, impulsionado pelo espírito do militarismo e de ambições totalmente imperialistas. Tais armas foram testadas em terras da Ásia e da África, ajudando a submeter as populações locais ao domínio de estados como Grã-Bretanha e França, que constituiria vasto império colonial. A Alemanha e a Itália, de unificações políticas totalmente tardia, realizada na segunda metade do século XIX, havia se atrasado na corrida armamentista e controlava territórios menos extensos e menos ricos. Porém, estavam decididas a alcançar seus rivais. E para isso, era fundamental dispor de equipamento bélico mais moderno. Com isso, ao mesmo tempo que modernizavam seus exércitos, as potências europeias firmavam um acordo político-militar entre si que caracterizou-se sobre uma política de alianças. A Tríplice Entente, que lutou aí diretamente no conflito, por sua vez, era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia.
e foi constituída entre 1893 a 1907. A participação da França em um bloco antigermânico pode ser explicada pela derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Por consequência dessa guerra entre a França e a Alemanha, eles acabaram perdendo para a Alemanha o território de Alsácia e de Lorena, que era a província francesa aí muito importante, né, para a economia da própria França. Já a presença da Rússia veio como contrapeso ao envolvimento da Áustria-Hungria, que era aliada à Alemanha, nos Balcãs, né, região de interesse do Império Russo, habitada por uma diversidade de povos eslavos. O governo da Rússia, alegando ser o protetor dessas populações, via com hostilidade a presença austríaca no local. O próprio desenvolvimento do capitalismo ajudara a criar rivalidades novas. Já no início do século, a economia mundial deixara de ser um sistema que girava em torno da Grã-Bretanha. Outros países industrializados disputavam com os britânicos mercados consumidores. E nenhum concorrente era tão agressivo quanto os alemães. País de industrialização mais recente que a Grã-Bretanha, a Alemanha havia incorporado tecnologias mais avançadas. Assim, os produtos que fabricavam, não raro, tinham qualidade superior à das manufaturas britânicas. E isso gerou uma concorrência que se estendia à esfera financeira. Então, o capitalismo estava em forte expansão, esse capitalismo vai gerar uma concorrência e os empréstimos alemães, às vezes, eram mais vantajosos que os dos banqueiros britânicos. Mas como que vai gerar, então, esse conflito de âmbito direto? Nós vamos ter que analisar como que se deu o conflito gerado uma corrida mais financeira, né? E essa corrida mais financeira vai dar ênfase àquilo que nós chamamos de imperialismo e de um nacionalismo exagerado. A Primeira Guerra Mundial foi, em última instância, o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo das grandes potências, agrupados em dois blocos. De um lado eu tenho a Tríplice Aliança, criada pela diplomacia alemã, do outro lado eu tenho a Tríplice Entente, que foi articulada pelos franceses. E isso vai gerar pontos de atritos permanentes. O primeiro ponto de atrito permanente que nós temos é a França versus a Alemanha. Os franceses queriam recuperar o território de Alsácia e de Lorena, perdido em 1870 para os alemães com a Guerra Franco-Prussiana. O segundo ponto de atrito permanente vai ser entre a Inglaterra e a Alemanha. A concorrência comercial e industrial entre as duas potências iria ser traduzida em intensa rivalidade naval. Terceiro ponto de atrito permanente vai ser entre a Alemanha e a Rússia, por causa da rota Constantinopla-Mediterrâneo do imperialismo russo, que cruzava com a rota Berlim-Constantinopla-Bagdá, que era do imperialismo alemão. O quarto ponto seria a Rússia com a Áustria. O pan-eslavismo russo apoiava as tensões de independência dos povos eslavos, dominado pelo Império Austro-Húngaro na península da região dos Balcãs. Os interesses imperialistas das grandes potências eram apresentados a seus próprios povos como reivindicações nacionalistas. A própria Alemanha, por exemplo, falava em pan-germanismo, que é a defesa da unidade dos povos germânicos em uma só nação. A Rússia defendia o pan-eslavismo, que, segundo eles, deveria assumir a defesa de todos os povos eslavos. E na França havia o chamado revanchismo, por causa dos resquícios da Guerra Franco-Prussiana, e com isso eles clamavam por um ponto aí de conflito em relação às percas sofridas na Guerra Franco-Prussiana. Mas os 4 anos de guerra começam a surgir a partir de 28 de junho de 1914, onde Francisco Ferdinand
herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um ativista sérvio na cidade de Sarajevo. O episódio conhecido aí como o atentado de Sarajevo aumentou as tensões entre os blocos de países. A Áustria-Hungria exigia reparações da Sérvia pelo ocorrido. Mais tarde, as exigências não foram atendidas e, nesse contexto, acabou surgindo o conflito entre o Império Austro-Húngaro, que declara guerra contra a Sérvia. Passo a passo, o conflito se tornou mundial, né? O sistema de aliança arrastou aí outros países à luta. Entre 1914 e 1916, a Alemanha, a Áustria, a Rússia, a França e a Grã-Bretanha envolveram no conflito suas colônias e áreas de influência, né, da África e da Ásia. O Império Otomano e a Bulgária se juntaram à Alemanha, porque o primeiro era inimigo da Rússia e os búlgaros alimentavam ressentimentos contra a Sérvia. Em contrapartida, em 1915, a própria Itália, antes de entrar em combate, transferiu-se para a Entente, depois de firmar aí um acordo com os ingleses. Ela esperava receber ao final da guerra a região das províncias irrendadas que não tinham sido incorporadas ao país no momento da unificação, como a Istria, Trentino e Trieste, que estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. E os Balcãs? Qual que era o conflito? Já que esse conflito vai ser movimentado pela região dos Balcãs, principalmente com a crise balcânica, os Balcãs entram onde nessa história? Os Balcãs ficavam no meio do caminho entre a Europa e o Oriente Médio. Por isso, era objeto de constantes disputas entre as grandes potências. Tais disputas eram agravadas pelas tensões existentes entre os povos e etnias que habitavam a região. Dentre esses povos, nós podemos citar os sérvios, os bósnios, os croatas, os eslovênios, os gregos, os bulgários e vários outros aí. A crise balcânica acaba acirrando de tal forma que em 1914 precipitou a guerra entre a Entente, França, Inglaterra e Rússia, e as duas potências da Tríplice Aliança, que seria a Alemanha e a Áustria, conhecidas aí como potências centrais. A Itália só entra na guerra, como já mencionamos, em 1915, mesmo assim contra seus antigos aliados. O conflito se generaliza envolvendo aí, direta ou indiretamente, grandes potências do mundo. Na época, foi chamado aí de Grande Guerra. Mais tarde passou a ser conhecido como o conflito de âmbito mundial, a Primeira Guerra Mundial. A guerra também acabou se movimentando e se tornou de início como a Guerra de Trincheiras. Esperava-se que essa guerra fosse curta, mas o conflito dura-se 4 anos e 3 meses, obrigando os beligerantes a mudar suas estratégias totalmente. Com isso, o avanço da tecnologia bélica proporcionou o uso de novos elementos no combate da Primeira Guerra Mundial. As ferrovias permitiram mobilizar o transporte em número cada vez maior de homens, e de diferentes regiões de campo, de países para o campo de batalha. Entretanto, a locomoção interna, os soldados e suprimentos dos locais de conflito continuavam sendo feitos por cavalos. Os novos armamentos eram mais rápidos e potentes que os anteriores, graças ao avanço da metalurgia, da química. Além disso, bombas, minas, torpedos e armas de longo alcance traziam a possibilidade de conter um ataque inimigo antes que se chegasse perto demais das tropas de soldados. Nesse período, os navios de guerra passaram a contar com uma blindagem protetora mais eficaz, feita de ferro, capacidade de carregar mais armas e movimentar-se de forma mais veloz. E nos finais aí da guerra, a partir de 1916, surgiram também os tanques.
A Primeira Guerra Mundial foi, por excelência, uma guerra de trincheiras, né? Após o primeiro ano marcado pela movimentação inicial dessas tropas, o conflito consolidou-se como a guerra de posições. Cada território ocupado tinha que ser mantido e defendido. As trincheiras formavam uma rede de valas cavadas na terra de aproximadamente 2 metros de profundidade, construídas em formato de zigue-zague. Então só quem fazia parte daquela tropa conhecia toda a arquitetura dessa trincheira. Eram cercadas por fileiras de sacos de areia que ajudavam na frente da linha inimiga, e também aquelas que ficavam na retaguarda, mais afastadas e tranquilas. Os homens das tropas revezavam-se, ocupando ora uma, ora outra posição. E com isso, nós temos até mesmo relatos, né, de soldados aí, de que a vida nas trincheiras era como se fosse um inferno. E com isso, nós temos até uma carta de um soldado, né, que dirige a sua amada Kate, mencionando como era a vida no fronte. A carta é dessa forma: querida Kate, temos passado por tempos muito difíceis aqui ultimamente, especialmente na última vez em que estivemos na trincheira, sabe? Tivemos que sair delas. O bombardeio foi terrível. Sorte ter saído vivo. Estou muito feliz em dizer que estou bem e espero continuar assim. Durante quase uma semana, não ingerimos nada exceto água, uns biscoitos e um pingo de geleia. Mas não se preocupe, Kate, eu sobrevivi. Estou muito contente que a Connie esteja indo para a escola e espero que ela progrida bem. Acho que todos estão bem em casa. O tempo está muito quente. Gostaria que estivesse um pouco mais fresco. Com amor, Harry. Isso foi uma citação de uma carta de um soldado no campo da frente de batalha, designado aí a sua amada Kate. Nós temos aí um trecho retirado da obra História, Primeira Guerra Mundial, no número 10, da página 18, né, que foi escrito por Anna Shindley. Apesar das tentativas de adaptação, a vida nas trincheiras, como o próprio soldado descreve, não era nem tão pouco favorável. Os soldados passavam fome, sede e muito frio, e o local viviam constantemente encharcado por causa da chuva e das doenças que acabavam se disseminando aí com maior facilidade, né? Para minimizar a umidade, as paredes das trincheiras eram revestidas com madeira, né? Somando-se a todas as adversidades, o medo constante afetava o aspecto psicológico dos soldados. Só que, conforme a guerra vai se passando, nós temos aí as ofensivas de 1918. Algumas novidades modificaram as condições de combate. O uso de tanque a partir de 1916, que possibilitou ultrapassar as trincheiras, a maior eficiência dos aviões de caça, o bombardeio e observação, e a chegada dos norte-americanos aí com em torno de 1,2 milhão de soldados em 1917. A entrada dos Estados Unidos beneficiou a Entente, mas a Alemanha foi favorecida com a saída da Rússia, que se retirou da guerra por causa de sua revolução, que acontece aí em 1917. Em março de 1918, a Rússia assinou um tratado de paz com a Alemanha. Mas qual que era a intenção dos Estados Unidos nesta guerra? Inicialmente, os Estados Unidos manteve-se neutro no conflito. O presidente Woodrow Wilson esperava, com o esgotamento dos combates, que o país se transformasse numa espécie de mediador do conflito. A neutralidade ficou muito difícil aí, pois os aliados passaram a comprar mais dos Estados Unidos, que se dispuseram aí a uma política de solidariedade, né? Aos poucos estabeleceu-se também um apoio financeiro, depois de esgotarem seus estoques, né, de ouro em importações. A França e a Inglaterra obtiveram dos bancos norte-americanos aí grandes empréstimos. Por outro lado,
A guerra submarina alemã causava enormes danos à marinha mercante norte-americana. Ela ameaçava frear as exportações do país, provocando excesso de produtos no mercado interno. Os banqueiros temiam perder dinheiro investido caso houvesse uma derrota da Entente. Dois incidentes levaram o Congresso norte-americano a apoiar a proposta do presidente Woodrow Wilson a entrar na guerra ao lado da Entente contra a Alemanha. O primeiro foi o torpedeamento de um navio norte-americano chamado de Vigilantia e a revelação de que os alemães tinham oferecido ao México uma aliança contra os Estados Unidos. No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Outro ponto também é como que se deu a participação do Brasil nesse conflito. O Brasil ele participa ou não dessa Primeira Guerra? Em abril de 1917, os alemães afundaram no Canal da Mancha um navio mercante brasileiro Paraná. 3 pessoas morreram. Em represálias, o Brasil rompe relações com os agressores. Em outubro, outro navio brasileiro, Macau, foi atacado. A indignação tomou conta do país. Em diversas regiões, os alemães e seus negócios foram alvos de agressões. O governo brasileiro decide declarar guerra aos alemães. No fim de 1917, o Brasil enviou à Europa uma equipe médica e soldados para auxiliar a Entente nas missões de patrulhamento. A Marinha colocou à disposição dos aliados barcos de guerra, como o Rio Grande do Sul, a Bahia, a Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas, quando fecha esse conflito em âmbito mundial, qual foi o saldo dessa guerra? A Primeira Guerra Mundial matou por volta de 8 milhões de pessoas e deixou 20 milhões de pessoas inválidas. Os danos econômicos também foram terríveis. O conflito consumiu cerca de 30% da riqueza nacional na França e 22% da economia inglesa. O potencial industrial da Europa sofreu uma redução em torno de 40%, e a agrícola de 30%. A dívida externa cresceu e o déficit da balança de pagamentos causou a desvalorização de moedas europeias em relação ao dólar. Os Estados Unidos mesmo perderam 115 mil soldados e gastaram em torno de 36 bilhões de dólares, 50 vezes o orçamento de 1913. Mas sua economia saiu imensamente fortalecida. Com seu território poupado pelos combates, pôde em 1919 exportando bem mais do que em 1913. E a renda nacional mais do que dobrou. A proposta de paz mais consistente para o final desse conflito mundial partiu do próprio presidente norte-americano Woodrow Wilson, em janeiro de 1918. Ele enviou uma mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, na qual expunha o que ele acabou denominando de 14 pontos para a paz mundial. A sua intenção era contribuir com uma paz sem vencedores e sem vencidos, baseado nos princípios liberais da democracia norte-americana. Entre os pontos mais importantes dessa proposta, nós temos princípio segundo o qual todo povo tem direito de constituir o seu próprio Estado, livre da tutela estrangeira, o fim da diplomacia secreta, a livre navegação dos mares, a redução dos armamentos e a criação de uma entidade internacional com a função de garantir a paz, a Sociedade ou a Liga das Nações. E outro ponto crucial também para o final dessa guerra é aquilo que nós chamamos de Tratado de Paz, o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes veio como uma disposições impostas à Alemanha, assinado em junho de 1919, nas proximidades de Paris. Esse tratado possuía algumas cláusulas, dentre elas, cláusula territorial, que seria a devolução de Alsácia e de Lorena à França. A Polônia foi declarada em Estado independente, que antes era
dominado pela Rússia, para que o novo país tivesse acesso ao mar, foi criado um corredor polonês, que era uma faixa de terra que ligava seu território ao Mar Báltico. Um segundo ponto também que estava seria uma cláusula militar. A Alemanha seria totalmente desarmada, o exército seria reduzido a 100 mil homens recrutados de maneira voluntária. E terceiro ponto seria uma cláusula financeira, né? A Alemanha, considerada totalmente responsável por essa guerra, deveriam pagar reparações referentes a destruições de bens nacionais e privados, e até pensões para aposentados, mutilados, viúvas e órfãos. A Alemanha teve que pagar aí mais ou menos em torno de 132 bilhões, né, sendo que em torno de 56%, mais ou menos, seria destinado à França. Né? Com isso, esses foram os levantes históricos, mais um resumão aí de história sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu quero aqui agradecer pela sua presença. Até o próximo vídeo.